boa tarde, boa noite a todos, todas que estão aqui acompanhando esse canal. A gente vai fazer esse vídeo aqui, tá? O primeiro vídeo mesmo gravado assim extenso que eu estou pretendendo fazer depois de muitos meses, né? Desde janeiro desse ano que eu não faço um videozinho longo, né? E agora a gente vai fazer este aqui, né? E vamos trabalhar com um tema que é um tema que também tem a ver muito com a história desse canal. Porque esse canal, quando foi criado, ele foi criado assim, vamos fazer um canal de divulgação de ideias, né? E como é marxista, então tem que o socialista, né, comunista, socialista, então tem que ter algum símbolo da algum símbolo que marque, né, delimite o caráter até local, né, do canal. E apesar que eu, por exemplo, hoje eu tô com a camisa do Sergipe, né? Aí, ó, com a camisa do Sergipe. Aliás, um abraço aos sergipanos aqui que estão acompanhando aqui, né? E E aí, vamos lá. O que, que é esse canal? Esse canal foi criado, se eu não me engano, durante a pandemia 2020. Aí eu criei canal no YouTube, criei canal no, no, no Ruptil e criei um outro canal que foi não está mais acessível no Brasil, né? E, e aí, um dos símbolos que eu encontrei foi sobre esse camarada aqui, ó. Vou mostrar pra você. Esse camarada aqui. Esse aqui é uma ilustração dele, né? E esse aqui é uma foto dele aqui, ó. Não sei de qual ano é, né? De qual ano, eu acho que é 54, né? 54. Quem é esse personagem aqui? É Deus Dite Batista. Deus Dedite Batista. É um personagem muito curioso, né? Da política local, né, da cidade de Cachoeira de Itapemirim e também capixaba também, né? E que se dizia socialista. Então, assim, poxa, o cara é socialista, né? E também você vê, né? O cara era descendente de ex-escravos, era negro. E outra, professor. Professor e advogado. Mas logo logo eu vou explicar o que, que é, dar uma contextualizada na, na figura do Deus Dite. Mas para poder fazer tudo isso, explicar sobre, né, o Deus Dedite Batista, que é um personagem muito peculiar, e eu já vou logo dizendo que quando eu fiz as pesquisas sobre esse cara, eu fiz, porém é aquela coisa. Quando eu fiz pensando, vamos ver o que é desse cara, né? Só que aí acabei lendo algumas coisas, que aí vamos lá. Da onde é que eu retirei as informações sobre o Deus Dedite Batista? Bom, uma das primeiras referências que eu tive, inclusive eu comprei o livro, só que eu não estou aqui com ele, aqui em mãos. Se não me engano, deixa eu só, pera aí, deixa eu só ver aqui qual é a referência. Ah, sim, é um livro. A primeira referência foi um livro que eu comprei, não está aqui comigo, do Bruno Torres Paraíso.
chamado Deus de Edith Batista, Cidadão em Tempo Integral, né, com introdução do Sérgio Bermudes, da editora Booklink. Esse livro foi feito em 2006. Está perdido aí num dos meus armários, onde tem uma boa quantidade de livros em cima do meu sótão, né? E também, para poder pesquisar um pouco sobre a vida dele, comprei esse aqui, ó. Os Pensadores do Espírito Santo, de Judite Leão Castelo Ribeiro, a Graça Andreata. Volume 3, um livro organizado pelos historiadores Bruno César Nascimento e o Weber José de Oliveira. Os dois, inclusive, foram meus contemporâneos de faculdade, né? Lá por volta dos anos 2000. Né? E é um livro bom. Inclusive, com toda essa coleção Os Pensadores do Espírito Santo, eu recomendo. Apesar das críticas que eu inclusive, vou fazer em cima do texto do Douglas Eduardo Furness Grandson, As Representações de um Intelectual em Cachoeiro de Itapemirim, Deus de Edith Batista, o Educador Socialista. E é em cima desse texto aqui que eu encontrei, nessa obra aqui, desse Douglas Eduardo, que a gente vai ver que ele não é bem socialista no termo clássico, tá? Então, vamos lá. E uma outra fonte que eu usei, uma outra mesmo que eu usei aqui, e que eu usei assim, e acho que ele é uma boa, é o tal do jornal O Fato. É um jornal, se eu não me engano, de Cachoeiro de Itapemirim. Tá? E aí, a partir disso, eu vou ler. Inclusive, eu vou até colocar esse link do jornal O Fato aqui para vocês, né? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Apaixonado pela capital secreta, Deus de Edith Batista considerava-se um cachoeirense nato. Mas veio ao mundo em Pureza, cidade do interior do Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1912. Filho de José Batista Chagas e Carmen Faria Batista, ainda bem jovem, se mudou com a família para a cidade Cachoeiro de Itapemirim, onde fez história, assim como o irmão Demistocles Batista, célebre sindicalista e político, Batistinha. Inclusive, eu vou parar aqui para ler para vocês. Cadê? Quem é o Batistinha? Batistinha, Cachoeiro de Itapemirim, 18 de outubro de 1925, ou seja, nasceu 13 anos depois do nascimento do Deus de Edith, e morreu no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1993. E foi advogado, assim como o Deus de Edith, político, professor também, sindicalista brasileiro. Filho e neto de ferroviários, né? O Deus de Edith também era filho do João, né? Se eu não me engano, vamos lá, os pais de Deus de Edith foi José Cupertino Batista, né? José Cupertino Batista, que era também uma liderança do movimento dos trabalhadores ferroviários, né? Principalmente entre o Rio de Janeiro e Cachoeiro de Itapemirim, assim como o Demistocles Batista, o Batistinha também foi, certo? O Batistinha, ele ingressa na ferrovia aos 16, enquanto dirigia a Casa do Estudante Cachoeiro.
Após um breve período lecionando história no Liceu Muniz Freire, assim como o irmão dele lecionava, se eu não me engano, língua inglesa, né? Língua inglesa e francesa no Liceu Muniz Freire, que é um liceu famoso ali em Cachoeira de Itapemirim, é uma escola estadual hoje, né? De ensino médio, se eu não me engano, integral. O Deus Dedite, né? O Batistinha, ele ingressa no PCB, né? Em 54, e ele antes tinha sido eleito presidente dos sindicatos dos ferroviários da Estrada de Ferro Leopoldina, né? Que é aquela que pega Minas e Espírito Santo, né? É uma estrada de ferro que inclusive leva, né? Para quem conhece aqui Minas e Espírito Santo, ela leva bastante, digamos assim, minério, né? Minério de ferro, né? Para as usinas de transformação que tem aqui no Espírito Santo. Samarco em Anchieta, aqui a Vale do Rio Doce, ali perto do Porto Tubarão, e a ArcelorMittal também é beneficiada com esse carregamento da matéria-prima, né, do minério de ferro que sai lá das Minas Gerais, né? Então o cara, ele é filho de um líder ferroviário com uma lavadeira, né? Então tem uma origem muito simples o Deus Dedite Batista, né? É... Ele também trabalhou como ferroviário, né? E ele também foi professor do Liceu Muniz Freire, que é essa escola famosa lá, pública famosa em Cachoeiro. Depois ele se formou advogado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que antes era chamada de Universidade do Brasil, que na época foi a primeira universidade pública, né, do Brasil, né? Enquanto outros países da América Latina a gente vê que ah, já tinha universidade já há 200, 300 anos atrás, né? E tanto o Demostóclides, o Batistinha, como o Deus Dedite, eles tinham uma ligação muito forte com uma organização que tem em Cachoeiro, até hoje existe, que é o Centro Operário de Proteção Mútua, que ligava os trabalhadores, até os desempregados a esse centro, que era uma união, uma instituição que reunia dirigentes sindicais da cidade, que inclusive era uma organização que ajudava, por exemplo, quem estava desempregado, com uma caixa de contribuinte, fazendo obras de caridade para os desempregados, né? E ele foi jornalista também, né? Ele foi jornalista, ele junto com outros intelectuais de Cachoeiro, como por exemplo Rubem Braga, na época, ele e Rubem Braga juntos eles fundaram um jornal chamado A Época, que inclusive esse livro usou como fonte esse jornal chamado A Época, que é um jornal fundado em Cachoeiro de Itapemirim por volta de 1945, certo? Então vamos lá, eu vou dar uma lida aqui, né? Para dar uma adiantada aqui, ó. No ano de 1920, sua família se mudou para Cachoeiro de Itapemirim quando o nosso personagem tinha apenas 8 anos de idade. Ele ingressou na escola Pedro Palácios, onde estudava, levando seus sapatos nas mãos até a porta da escola, para não gastar o solado no caminho. Em 1936, com 24 anos, graduou-se em Direito pela Universidade do Brasil, a UFRJ. Um ano depois, em 1937, se casou com Dona Thea Freire Jones Batista. Segundo o relato da sua filha, Moema Batista, a escassez de dinheiro havia sido compensada pelos empréstimos feitos por amigos com algum poder adquisitivo, sendo esses a sua primeira biblioteca. E foi dessa forma que ele conseguiu, em 1948, alcançar a filiação à Ordem dos Advogados do Brasil.
que desde aquela época tinha exame para poder, quem quiser ser advogado, quiser ter o registro na OAB, tinha que fazer a prova, né? Até hoje é isso. Né? Deus Dedite é lembrado em suas andanças a pé, sempre cheio de caderno nas mãos, pela ordem das notas dos estudantes. Segundo uma ex-aluna Talídia Bueno, o professor nunca teve um carro, era um homem que andava a pé. Estava sempre alinhado, um terno de ninho branco, óculos de armação transparente e uma caneta amarela no bolso. Né? E lá vai ele, muito magro, dentro de seu terno de ninho branco, seu pote de príncipe negro das tribos africanas, sobrevoando os paralelepípedos irregulares da cidade que o elegeu como uma das suas personalidades, talvez a maior e mais importante do século XX. Isso é um relato dessa Atalídia Bueno. Deus Dedite, segundo Nair Coelho dos Santos, tinha uma verdadeira legião de amigos, pessoas que pensavam como ele. Ela lembra que com esses amigos o professor fundou a Esquerda Democrática, que depois foi transformada no Partido Socialista Brasileiro. Assim como fizeram circular o jornal A Época, que de fato marcou a época. E o redator era simplesmente Deus Dedite Batista. Foi com pesar que os vizinhos assistiram à mudança do professor para a Rua Deolindo. Né? Aí falando sobre algumas características pessoais do Deus Dedite, né? Passando algumas palavras assim, né? William Bermudes, que fala sobre a dedicação desse personagem, ele multiplica-se no desempenho de atribuições de tarefas voluntariamente assumidas. No relato de um companheiro político, Juraci compara o professor com seu irmão famoso internacionalmente, o Batistinha, importante liderança dos ferroviários de Cachoeiro. Teria diferenças com relação ao seu irmão que seriam ideias, mas principalmente a escala de suas preocupações. Enquanto Batistinha se projetou em lupas mais amplas da sociedade brasileira, transcendendo o espaço da cidade, Deus Dedite teria priorizado o município. No que dizia a respeito à comunidade, em tudo se envolvia o nosso personagem. Né, aí fala que ele participava de casamentos, participava de batizados, enterros, audiências, nas aulas no liceu, lá de Cachoeiro. Também falando muito sobre a questão da questão dele ser uma pessoa com um posicionamento político, né? E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Deus Edith, então, ele ajudou a fundar o jornal o Arauto e também a Época, né? Que eram importantes jornais aí de Cachoeiro. Deixa eu só botar aqui para carregar aqui, né? E também a gente vai ver que ele discursava na rádio XYL9 de Cachoeiro de Itapemirim, no qual ele tinha um programa chamado Tribuna Popular, né? Então, assim, assim, eu vou falar o que esse artigo, né? Esse artigo ele traça a questão das representações do Deus Dedite, né? Como intelectual, como político, né? E o cara usa como referencial teórico o John Lewis Guedes, o Antônio Gramsci, né? Então tem uma leitura de Gramsciana, né? Então tem um pouco de uma leitura marxista aí. A leitura marxista não se resume, lógico, só a Gramsci, né? Não se resume só a isso.
E ele se baseou também nos relatos do livro e também de outros intelectuais que, né, que o nosso amigo aqui, né, o Douglas, colocou aqui, que é o Julian Bendar e Edward Said, né? E além disso, o Pierre Bourdieu, né? E Pierre Bourdieu, Ângelo Panebianco, né? Que mais aqui? Né? Baseou sempre no livro do livro chamado O Poder Simbólico, né? De Pierre Bourdieu. Então, aí vamos lá. O que o nosso amigo aqui, o nosso personagem, Deus Dedite Batista, tem diferença com relação a diferenças teóricas, né? E de ideias com o irmão dele, o Batistinha. O Batistinha e vai estar no PCB, né? O PCB tem uma outra visão de sociedade, uma visão baseada também no Comintern, né? No Comitê Central do Partido Comunista, no próprio Comintern, que é a Internacional Comunista, a Terceira Internacional, né? Fundada por Lenin em 1919 e que após a morte do Lenin foi conduzida por Stalin. Qual é a ideia do da Terceira Internacional para a América Latina? Né? De reprodução de um padrão de que a América Latina ela tem em si uma reprodução de um modo, em parte de um modo de produção feudal. Não é totalmente capitalista e que para chegar ao estágio do capitalismo é necessário passar por algumas etapas de desenvolvimento capitalista. Inclusive não inclusive aquela coisa de aumentar a exploração do trabalho, né, de ultrapassar o capitalismo na questão do capitalismo comercial, do capitalismo semi é, do capitalismo semi-feudal agrário para um capitalismo industrial e defendendo uma aliança entre trabalhadores e burguesia nacional, a ponto de ter, enfim, nesses países, inclusive o Brasil, numa perspectiva de uma revolução democrático-burguesa, assim como houve, por exemplo, na Inglaterra do século XVII, com a Revolução Gloriosa, com a mudança do regime político, fez com que a burguesia ascendesse não só ao seu poder político, mas encorpasse ainda mais o seu poder econômico, assim como foi a Revolução Francesa de 1789 e também, né, como foi a Guerra Civil nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana, que fez com que o Norte prevalecesse sobre o Sul, sobre a elite sulina agrária e também a capitalista. E fez com que os Estados Unidos se tornasse uma potência, a partir daí, com a construção de ser uma potência industrial e também, né, retomando aquela característica da doutrina Monroe de imperialismo regional da América para os americanos do norte, né? Do norte, né? Dos Yankees. Então, o PSB, eles têm um PSB antigo que foi fundado, se eu não me engano, em 1902, mas era um partido que não tinha muita força política, assim como o do pós Segunda Guerra, do pós-varguismo que surge, né, o pluripartidarismo após a ditadura de Vargas em 45. E aí aquela coisa, com o pós Segunda Guerra Mundial, aí vai surgir o PTB, que é o partido que o próprio Vargas cria,
já antes de ele ser desalojado do poder por um golpe militar em outubro de 45. O PSD, Partido Social Democrático, que aí foi uma criação não de um outro político paulista que não é o Gilberto Kassab, mas sim o Adhemar de Barros, né? Na qual um dos herdeiros futuros, dois, né, no caso, Jânio Quadros e o Paulo Salim Maluf, que é uma figura política controversa até hoje no meio político paulistano, que é um filhote da ditadura, assim como foi um dos líderes civis do golpe de 64, que foi o Adhemar de Barros, né? Junto com o Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Né? E aí, o que é que acontece nessa história toda? O PCB ele vai acreditar nessa política etapista. Tanto é que, por exemplo, depois da repressão do Vargas em 35, da intentona comunista, depois de ele prender, torturar, ter também desaparecidos políticos, e aí eu coloco uma coisa para vocês que eu acho fundamental. Não vou usar ele como debate, mas vou jogar aqui um pensamento que eu tenho com relação a esse momento da história. É por isso que eu não considero primeiro que o Vargas é de esquerda, apesar de ele ter feito muito pelo país, mesmo sendo um político de direita. Né? Mas também tem uma outra coisa, né? O Vargas torturou, o Vargas perseguiu os comunistas. Há muitos desaparecidos políticos, inclusive daquela época do Estado Novo, né? Aliás, do pós-1935. E aí é uma coisa tipo assim, que eu penso. Muitos falam que precisamos resolver sobre as verdades encobertas sobre a ditadura civil-militar de 64 a 85. Eu penso que a gente, para resolver contas com o passado, a gente também tem que resolver essa situação do pós-intentona comunista de 1975, inclusive da ditadura varguista, do Estado Novo, né? A gente também tem que pensar um pouco em cima disso. Ok? Então, o que o nosso personagem, esse aqui, ó, pensava? Pensava diferente. Bem diferente. E aí, eu vou ler para vocês algumas coisas que está nesse livro aqui, que são tiradas de partes de discursos dele lá no ano de 1946, quando ele era redator do jornal A Época. É um jornal que surgiu lá em Cachoeiro, ficou até 1949, se não me engano, esse jornal. Deixa eu até encontrar aqui. E aí vamos lá, é o seguinte. Primeiro vamos caracterizar o seguinte, né? Para não perder o controle da situação, Vargas articulou os seus interventores nos estados para a produção de um código eleitoral de 45 e para a criação de um partido político, o Partido da Social Democracia, o PSD. O segundo maior partido brasileiro era a UDN, União Democrática Nacional, que uniu todos os adversários e inimigos de Vargas em uma frente transformada em partido e tornada em movimento. O PSB, a nível nacional, buscou se esquivar das tendências predominantes e se engajou num esforço educativo na política nacional. O PSB foi um partido que buscou o meio termo entre a necessidade de atender às demandas dos mais pobres e a manutenção da democracia, uma mescla de ideais de esquerda com aqueles do liberalismo. Que democracia seria?
Que democracia? Lembrando, o modelo político que o Brasil sempre seguiu é o modelo liberal, tá? Com algumas nuances do velho absolutismo lá no Império, e que manteve seu caráter oligárquico durante a República Velha, com dois mecanismos, a política dos governadores e a política café com leite, né? Que é a política de revezamento de políticos de São Paulo e de Minas Gerais no controle da cadeira presidencial. E aí os outros estados seriam estados satélites em cima desses dois. Lembrando que o modelo político lá no Império começou com facções políticas. Partido Brasileiro, Partido dos Portugueses, né? Depois foi se transformando, né, durante a regência em partido Regressista, Partido Liberal Moderado, Partido Conservador, e aí depois virou no segundo reinado, entre o final da regência e o início do segundo reinado, em dois partidos políticos a nível nacional. Partido Liberal e Partido Conservador. Se bem que não eram partidos do jeito que a gente concebe hoje. Eram facções políticas. Tá? Facções políticas. Foi se tornando esse esquema de partido, institucionalmente falando, final do Império. Quando foi criados os primeiros partidos republicanos. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Fluminense, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Espírito Santense e assim vai. Certo? Aí quando veio a República, aí veio essa coisa do Congresso Nacional ser preenchido com representantes eleitos dos partidos regionais. Na República Velha não existia essa questão de partido nacional. Existiam os partidos regionais. Só a partir da dita Revolução de 30, do golpe de Estado de 1930, com a ascensão do Vargas, e com uma mudança de enfoque dada pelo governo Vargas de tentar uma política de industrialização patrocinada, garantizada pelo Estado brasileiro, é que a gente vai ver uma mudança no sentido de surgir partidos de corte nacional, em nível nacional. Como é o caso do integralismo e como é o caso da Aliança Nacional Libertadora, que não eram também partidos institucionalizados. A Aliança Nacional Libertadora não tornou-se propriamente partidos. A Aliança Nacional Libertadora ela surge de organismos, inclusive partidários, como é o caso do PCB. E de partidos operários regionais. Ali que a ANL não vai ser um partido político. O integralismo isso vai se tornar um partido integralista. Tanto é que aqui no Espírito Santo ela teve a chance de disputar a eleição nos anos 30 e conseguir prefeituras. Domingos Martins, acho que Afonso Cláudio, né? Teve prefeitos aqui, né? Vereadores também, nos anos 30 do século passado. Certo? E aí, a gente vai ver o seguinte, nisso tudo, né? Após 45, quando, né, quando em 37 a institui a ditadura do Estado Novo, que aí acaba com os partidos políticos, aí tudo é institucionalizado na pessoa do Vargas. O Vargas de novo volta a criar o cargo de interventor dos estados, assim como foi lá em 1930. E aí o regime partidário volta em 45, já numa característica parecida com a que temos hoje, pluripartidarismo.
que aí o PCB volta à legalidade e aí vai nascer outros partidos, como eu falei, a UDN, o PSD, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai disputar a hegemonia junto com o UDN. E o PCB, em 45, quando o próprio PCB puxou o tal do movimento terrorista, que é a manutenção do Vargas no poder, antes de ele sofrer o golpe em 29 de outubro de 1945, é que a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que o PCB, a partir dali, já vai estar a reboque do PTB. Vai estar totalmente a reboque do PDT e mantendo uma leitura vinda do Comintern de precisamos superar o feudalismo, precisamos avançar no capitalismo, vamos fazer aliança com os políticos de direita pró-burguesia nacional. E quem sabe tentar uma revolução democrático-popular no Brasil, mesmo que seja de caráter burguesa, mas para acelerar a transformação do Brasil em um país capitalista de fato. Lembrando que isso é uma contradição, né? Porque se você for pensar, por exemplo, em 1917, a Rússia não era totalmente capitalista. Era uma economia que em parte era feudal e outra parte lá concentrada em São Petersburgo, Moscou, Vladivostok, era industrial, tinha cidades industriais pontualizadas. A economia do país não era totalmente industrial, estava a vias de transformação de ser uma economia industrial, que começou no final do século XIX com a abertura de capitais, a abertura a empresas estrangeiras, sobretudo inglesas, francesas, no país. Isso permitiu o nascimento da classe operária na Rússia. Isso fez que surgisse o Partido Social Operário Democrata Russo, da qual surge duas correntes, a dos mencheviques e a dos bolcheviques, que é a corrente do Lenin, a corrente bolchevique. Então, assim, a gente está vendo coisas aí, né, de que é uma contradição esse Comintern, essa Internacional Comunista, que já naquela época, tipo 45, ainda estava o Stalin ali. O Stalin morre em 53, 54, se não me engano. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que o que o Comintern lançava para o Brasil, para o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, era uma linha, tipo, que não tinha nada a ver com o próprio desenvolvimento da União Soviética. Que a revolução foi feita num país essencialmente agrário. Assim como os maoístas falam aí que temos que exportar a revolução do Mao Tse Tung para cá, que deu resultado, né? Enfim. Mas aí, além desses partidos, surge também o PSD, o PSB, né? O PSB a nível nacional buscou se esquivar-se das tendências predominantes e se engajou no esforço educativo na política nacional. Segundo Alexandre Hecker, no seu livro Socialismo Sociável, História da Esquerda Democrática no Brasil, em São Paulo, quer dizer, pegou particularmente São Paulo, no período de 45 a 64, é um livro da editora Unesp, livro lançado em 1998, ele fala assim, que o PSB foi um partido que buscou o meio termo entre a necessidade de atender as demandas dos mais pobres e a manutenção da democracia. Uma democracia que aí eu enfatizo, liberal. Uma mescla de ideais de esquerda com aqueles do liberalismo. A principal pauta é a educação, que surgiu enquanto meio de moralizar o país e fortalecer a democracia. A democracia institucionalizada do jeito que está, do modelo liberal, vindo da Europa e dos Estados Unidos. A única via de resolver os problemas ligados à pobreza do povo brasileiro.
criticava o PSD, acusado de velhas práticas da política brasileira, assim como questionava a esquerda do PCB, com uma forte centralização partidária e um apoio a vagas na campanha do queremismo, né? É, é, a sessão da agremiação de Cachoeiro é um caso exemplar do vigor dessas ideias a nível nacional. O grupo de Deus Dedite foi um ferrenho grupo em seus ideais democráticos e preocupação com o desenvolvimento econômico do Brasil com a participação da população nos ganhos. Através do jornal A Época, o PSB buscou alterar o hábitos dos políticos e da sociedade com a intenção de modificar as relações de força da sociedade na direção do Estado. Para tanto, o voto no, entre aspas, programa, o voto na ideologia dos partidos, a participação nas instituições seria criada a partir da educação, gerando efeitos nas eleições e na gestão do Estado. Tipo, vamos criar novas gerações que tenham a capacidade de gerir bem o Estado e que saibam muito bem, né, de acordo com uma ideologia, dirigir esse Estado. Né? Composto a partir de tais mudanças por pessoas representantes dos interesses reais da população brasileira. Né? O jornal A Época, ele circulou de 1º de janeiro até 27 de agosto de 46. Aí, por motivos econômicos, ele parou de circular, retornando só em agosto do ano seguinte, 47. Né? Como eu falei, é um jornal que tinha algumas pessoas da política, né? Tipo Milton Meirelles, Milton Braga, Ormando Moraes, né? Raj Miguel, né? Então, assim, Elimário Imperial, entre outras, né? Aí vamos lá. O que podemos observar é que Batista elaborava a linha geral do jornal à época e era a principal liderança dentro do PSB em Cachoeiro. Né? Na coluna Organização Política, o professor Deusdedit diferencia política e politicária, definindo ambas. A primeira seria possível centrada na imagem do partido político, imbuído de ideais e programas, sendo que ele criticava os ideais e programas do partido do irmão dele, do PCB. A segunda oposta anterior seria a politicária, a politicagem ou politiquice, que é a falsa política, a política do negócio e do interesse pessoal acima de tudo. Batista argumenta sobre a não organização dos partidos em torno de ideias com coesão a nível nacional. Que aí ele faz uma crítica à questão de que os partidos eram locais, né? Que aí faz uma crítica ao colonialismo, né? Os partidos da República Velha eram ligados a essa tendência colonialista, né? Da velha república. Né? Então precisa ser modificada e passar por um novo tipo de partido no Brasil. Né? Fazendo com que a estrutura política ficasse presa a uma influência da política imperial, que seria a política dependente das figuras de prestígio. Se o Deusdedit tivesse vivo hoje, eu acho que esse é o panorama que a gente vê hoje no Espírito Santo e no resto do Brasil. Certo? A elite política, né, existe, até dentro de partidos ditos de esquerda. Aí vamos lá. Palavras do Deusdedit. No Império, os partidos liberal e conservador lutavam pela posse do poder e, dada a instabilidade e a derrubada constante, dado o prestígio do imperador com o poder moderador, palavras minhas e não dele, nada de prático chegavam a realizar.
Com a República surgiram os partidos republicanos e outros regionais e pugnantes por interesses locais. Partido em torno de homens e não em torno de ideias. Transformados sempre em oposição e governo, dominados agora pelo poder pessoal do presidente, como antes eram pelo imperador. Que aí a política dos governadores fazia esse papel, e não a política do café com leite. Somente. Em lugar de o governo amparar-se no partido e seus programas, indo buscar, se necessário, valores para a administração, mesmo entre os membros de outras correntes, é o partido que sem isso ampara no governo, esquece os programas de ocasião e começa então as arbitrariedades, as paixões, pancadas, mortes, demissões, remoções, etc. Segundo Deus Dedite, os partidos UDN, PTB e PCB na redemocratização seriam todos marcados por figuras de prestígio, assim como no caso é o irmão dele, o Batistinha, Luiz Carlos Prestes. Aqui no Espírito Santo tivemos um cara que foi até deputado estadual aqui, folclorista, Hermógenes Fonseca, folclorista, famoso folclorista, membro do PCB, e que foi editor de um jornal do partido chamado Folha Capixaba, entre a década de 40 e a década de 50 ou 60. Esse jornal, não, também por motivos econômicos, parou de funcionar, né, de circular. Né. Como as eleições de 45 haviam mostrado. Então, o que ele diz? Nos falta educação política, de modo a forçar os eleitos a cumprir os compromissos tomados com o povo durante suas campanhas eleitorais. Obrigados pela vontade consciente desse mesmo povo a evitar que os eleitos por um partido venham a bandear por vantagens pessoais, traindo a causa daqueles que os elegeram, e indo defender pontos de vista até contraditórios. Clama, por fim, pela vigilância do povo para com seus eleitos e pelo papel que os professores, jornalistas, líderes políticos e religiosos poderão desempenhar na educação política de alguns milhões. No artigo chamado Política e Administração, Deus Dedite argumenta em favor da profissionalização dos políticos. Aí entra uma coisa que, vamos lá, né? Para que esses tivessem as aptidões necessárias para governar. Se repreendem da importância da Assembleia Constituinte de 46, salienta a importância que os envolvidos em sua elaboração deviam ter em mente, consoante a responsabilidade com relação à sua escrita. Né? Ele salienta também aqueles que se fazem preconcebidamente e os que procuram exibir-se sem chegarem a ver o ridículo que se expõe. E o panorama dos nossos olhos contemplam, mostra na sociedade a falta de educação política do nosso povo e a falta que faz os conhecimentos de política e administração, como estudos metodizados para a preparação dos governantes ou daqueles encarregados de elaborar as leis que deverão regir nosso país nessa fase de redemocratização moderna que enfrentamos. Aí vamos lá. Como se não tivesse, por exemplo, qual foi, por exemplo, no Espírito Santo, figuras políticas que chegaram no poder na República Velha, principalmente família Monteiro, Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro, os dois fazendeiros em Cachoeiro do Capimirim, mas estudantes de direito, né? A elite política do Brasil, desde o Império, ela é formada por faculdades de direito, Salvador, Recife, São Paulo. Depois surge a Universidade do Brasil, que vai ampliar, né, a gama de cursos que vão formar essa elite política brasileira dos anos 30 para cá, que eu digo a USP, né? Também a gente vai... Parece que não existe, por exemplo, formação de lideranças políticas. Lembrando que essas lideranças políticas são lideranças políticas ligadas ao setor agroexportador e ao setor agrário, tanto no Império quanto na Primeira República, na República Velha.
O Vargas vai mudar até nisso, nessa formação com a criação das primeiras universidades do Brasil, durante o seu governo. Certo? É, é, a questão, por exemplo, da falta de cultura política do povo, lógico. Se a gente for pegar o Brasil do Império, a educação era só um bem acessível só à classe política. A educação da forma mais fina possível, chegar até o ensino superior. São os políticos ali, filhos de coronéis, barões do café do século XIX, início do século XX, que inclusive estudavam, se não estudavam aqui, estudavam fora do Brasil, assim como a elite agrária do período colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal. E a educação primária restrita, bem restrita à classe média, né? Alguns pobres podiam. A questão da educação ela vai só se ampliar a partir da era Vargas, né? Principalmente com a escola nova, né? O movimento de escola nova, escola novista, né? Roquete Pinto, Anísio Teixeira, entre outros, né? Mas mesmo assim a educação, mesmo com uma certa ampliação, e ampliação no sentido do povão mesmo, a gente vai ver a partir da década de 60 e 70, com foco na educação profissionalizante, para formar trabalhadores para a indústria automobilística, siderúrgica, metalúrgica, etc, etc. Indústria química. Entre as décadas, né, essas décadas, 50, 60, 70 e até hoje é assim. Né? Apesar de toda a política que foi de desindustrializar o Brasil de uns tempos para cá. De 2013 para cá. Né? Então, assim, há algumas críticas, né, como se nada existisse no Brasil, né, disso, né, mas tinha. Não é uma política elitista, a educação era um bem voltado para a elite. Uma elite econômica, uma elite cultural. Né? A política, aí ele fala o seguinte, né? Por que porque não os orientar em cursos adequados, como já foi ventilado não há muito tempo na imprensa da capital federal? Os resultados só poderão ser bons embora os frutos custem aparecer e só então embora possam surgir diplomados incapazes como são encontrados em todas as profissões. O termo político perderá seu sentido pejorativo e o eleitor poderá escolher entre os diplomados e os práticos que já tenham demonstrado de maneira inequívoca suas aptidões. Quer dizer, não é pelo caráter ideológico, é pelo caráter prático. Olha que socialista é esse. Zero ideologia. Até aqui, né? Se bem que é essa questão da ordem, dessa questão de ter uma educação voltada para a consciência crítica e para a formação de políticos, é de uma certa forma uma ideologia mais liberal. Tá? Quais os legítimos representantes que poderão arcar com as responsabilidades da administração do país? A política técnica profissional de carreira é uma necessidade para o país. Como o nosso Brasil pobre de verdadeiros administradores e homens de Estado, e motivos são bem conhecidos. Né? Quando ele escreve um texto chamado Isso é um Partido Político, ele fala assim: uma agremiação ou um partido político deve existir ou deve ser formado em torno de ideias para seguir um programa. O PCB, inclusive, é um deles. E não em torno apenas de nomes ou chefes, que são mutáveis, serão mutáveis com o tempo. Segundo ele, a semelhança do Partido Trabalhista Britânico,
eu vou agora chegar a esse ponto importantíssimo. Estamos com 54 minutos aqui, né? Mas vamos lá. A semelhança do Partido Trabalhista Britânico, o PSB é um partido de âmbito e orientação nacional. O Partido Trabalhista Britânico é, de certa forma, é isso também, né? Assim como o Partido Conservador Inglês. O PSB é um partido de âmbito e orientação nacional, que discute em seu seio qualquer concepção de vida. Qualquer mesmo? Depende da pluralidade de partidos. Opa! Não é igual o partido, a ideologia, a predominância do Partido do Trabalho, né? A partir de um movimento revolucionário, de tomada de poder, né? Como foi o caso da União Soviética. Admite em suas fileiras indivíduos de qualquer crença ou escola filosófica, dando-lhes como único juiz suas consciências. Defende a liberdade política e civil. Aí as características de ideologia liberal. Na expressão do pensamento, de palavra, de discussão, depende o direito de propriedade e de assistência social. Né? Então, aí ele vai falar sobre o que ele critica, né? Voto de cabresto, né? Que até naquela época continua sendo praticado, que precisa mudar essa prática, né? Que tem que a bandeira do partido tem que ser de voto livre, consciente de todo o eleitorado, para acabar com chefes ou donos de partido. Bom, vamos lá. Partido Trabalhista Inglês. E aí vamos lá, o que é o Partido Trabalhista Inglês? Partido Trabalhista do Reino Unido. Né? O Partido Trabalhista ele surge no final do século XIX, atendendo a uma demanda por um novo partido político que representasse os interesses e necessidades dos trabalhadores urbanos que haviam crescido em número. Isso já desde da segunda Revolução Industrial, principalmente a partir da década de 1830, 1840, né? Muitos deles só haviam ganho direito ao sufrágio, ou seja, ao voto, após a aprovação do Ato de Representação do Povo em 1884. Então, o povo trabalhador só pôde votar na Inglaterra em 1884. Até aquela data, quem é que quem que podia votar? Assim como no Brasil, no período do Império, na Primeira República, no Estado Novo, e até mesmo até a década de 40, 50, era só elite política e quem tivesse escolarizado, alfabetizado, né? Alguns sindicalistas tiveram a intenção de adentrar na esfera política e após ampliações de direito ao voto em 1867 e 1885, o Partido Liberal, olha só, hein? Olha só como é a origem desse Partido Trabalhista, né? O Partido Liberal abrigou algumas candidaturas apoiadas pelos sindicatos. Né? A primeira candidatura liberal trabalhista foi de George Odger na eleição de 1870. Muitos grupos socialistas se formaram nessa época com a intenção de entrar na esfera política. O Partido Trabalhista Independente, Sociedade Fabiana, formada por intelectuais de classe média, a Federação Social Democrática Marxista e o Partido Trabalhista Escocês. Tá? Então, é um partido que tem gente de origem marxista, mas ela é de caráter liberal. Aqui coloca-se aqui no site, inclusive no Wikipedia, como se ele fosse de centro-esquerda, mas se você for pegar, por exemplo, hoje, esse Partido Trabalhista Inglês, que foi fundado no ano de 1900, ele é social-democrata. E para mim, social-democrata, Partido Social-Democrata é de corte de direita, não de esquerda.
tá? Inclusive, esse partido ele não pertencia à Internacional Comunista. Inclusive, o partido hoje ele tem como afiliação internacional dois organismos políticos de nível internacional. A Internacional Socialista. Aí vamos lá, o que é a Internacional Socialista? Tá? O que é a Internacional Socialista? É uma organização internacional que busca a divulgação e implementação do socialismo democrático através da união de partidos políticos social-democratas, socialistas e trabalhistas. Foi fundada em 1951, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a denominação Internacional Operária e Socialista. O secretário-geral dessa organização hoje é o chileno Luiz Ayala, o primeiro-ministro grego George Papandreou, se eu não me engano é do Syriza, né? E entre os vice-presidentes estão o português Carlos César e o brasileiro presidente do Partido Democrático Trabalhista, Carlos Lupe. Não é à toa que o PDT tem uma mão segurando uma rosa, uma flor, né? Que é o símbolo também da Internacional Socialista, que é uma organização de social-democrata, de direita. Para mim é uma organização de direita. Pedro Sánchez, que é o presidente do PSOE e primeiro-ministro da Espanha, é o presidente dessa Internacional Socialista. Então, olha só o que é a Internacional Socialista. Né? Então, os partidos socialistas, né, eles vão ter uma pegada muito liberal, né? Eles não vão ser partidos de corte marxista. O PSB não é marxista. O PCdoB não é marxista, nem o PDT. O PDT é linha trabalhista. Varguista, meio varguista, mas se você for pegar algumas figuras do PDT hoje, como o próprio Carlos Lupe, por exemplo, como o Sérgio Vidigal, que é o prefeito aqui da cidade de Serra, e presidente estadual do PDT, não é socialista e nem mesmo trabalhista, se for pegar pelas ações políticas dele dentro do mandato 4 vezes prefeito municipal de Serra, né? Então, assim, é algo assim muito complicado, muito mesmo, né? Então, a Internacional Socialista, que ela surge de uma cisão da Terceira Internacional, que foi dissolvida pelo Stalin durante a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí não temos nem internacional, tem grupos políticos aí que se dizem comunistas ou socialistas que pretendem querer fundar a Quarta Internacional, mas você vê que o PSB tem um caráter liberal desde o seu nascimento, então ele não é socialista de fato. O Partido Socialista Clássico é um partido que defende uma revolução social a partir da organização dos trabalhadores. Socialismo, segundo a doutrina leninista, é uma etapa para o comunismo. O Estado socialista é um Estado onde os trabalhadores tomam o poder, organizam o Estado de acordo com as necessidades do trabalhador, e esse Estado aos poucos vai sendo desmantelado a ponto de, quando tiver
todos os meios de produção nas mãos dos trabalhadores, e quando a abolição de classes for completa, aí vai surgir a tal da sociedade comunista. E o Estado, a partir daí, não existe mais, porque os trabalhadores vão ter todos os meios possíveis para resolver todas as suas necessidades, segundo a teoria política do marxismo, né? Principalmente a partir da sua versão leninista, né? E então, gente, foi por conta desse recorte, caráter liberal dos escritos do Deus Vedite. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês, que o Deus Vedite, ele foi capa do nosso canal aqui, né? Foi capa e agora eu coloquei uma outra capa, né? E por que eu estou fazendo isso? Primeiro, não só para poder falar para vocês, né? Isso é uma live que mostra um pouco os motivos por que eu decidi abolir o nosso personagem da capa do nosso canal. E segundo, também para mostrar o seguinte: o PSB do Espírito Santo, que hoje tem como uma figura proeminente aqui no estado o governador, que foi sempre uma liderança do PSB. Lembrando que o PSB, lá na minha infância, era liderado por Renato Soares, que é uma figura muito assim, né, que surge na política no interior do estado, né? E o Renato Soares, ele também, se eu não me engano, ele foi vice-governador, se eu não me engano, vice-prefeito do Vitor Boaz. Não, o Casagrande era vice do Vitor Boaz, que foi governador pelo PT entre 95 e 98. Mas o Renato Viana Soares, ele foi uma liderança, ele foi, se eu não me engano, do PTB, depois, né, depois no pós-ditadura ele foi pro PSB, né, decidiu ir pro PSB, né, ele é uma figura muito até brisolista, né, ele participou inclusive do grupo dos 11, que era um tipo de uma célula política que fazia a defesa das ideias do Brizola, né, com um viés assim, de defesa da democracia, do Estado democrático de direito, contra golpe, contra a ditadura, né? Foi perseguido por conta disso, né? Mas assim, o PSB, ele é um partido de direita liberal, na sua origem, enquanto primeiro nome, Esquerda Democrática. Depois passou para o Partido Socialista Brasileiro. Agora, hoje, o que é o PSB a nível nacional? E até a nível local também. É um partido neoliberal. Faz concessão de parceria público-privada, privatização de rodovia, terceirização de trabalhadores, educação, as OS dominando hospitais públicos, estaduais, gestões municipais do PSB também faz parceria público-privada com essas organizações sociais na área da saúde, né? E as alianças políticas com partidos de centro-direita ou até mesmo de direita, tipo União Brasil, tipo PSD, do Kassab, é uma tônica, né? Desde a nível lá Pernambuco com o João Campos, a nível nacional com o Geraldo Alckmin, que veio do Partido Social Democrata Brasileiro, o PSDB, que lá nos anos 90 já era um partido não liberal, não é nem mais social-democrata, né? E, tipo, no Brasil, eu vejo assim, no Brasil, os partidos, tipo, Partido dos Trabalhadores, o nome do partido condiz com a política, condiz com o número de. Com
a origem social ou com a condição social atual dos seus militantes ou dos seus filiados, na prática política, em termos institucionais, em governos, eles fazem esse papel de ser, por exemplo, Partido do Trabalhador, Partido Socialista? Não faz. Mas grupos de direita fazem, para ampliar ainda mais essa confusão toda, falam que o PT é de esquerda, o PT é comunista, o PSB é de esquerda. E não é. Se você for pegar a política, até da assistência social, que é uma das coisas que o Deus Dedite falava lá, que tinha que fazer uma política de assistência social. A política de assistência social é toda terceirizada, a política de assistência social, inclusive a que tem menor orçamento no Estado, no orçamento estadual do Espírito Santo, que está no orçamento nacional também. Tá? Lembrando que o vice-presidente da República é do PSB, sem o D no nome do partido. Né? Então, e são partidos que não têm que não tem nem na questão ideológica a questão do programa marxista, e sim um programa democrático liberal. Tanto é que se a gente for pegar o PSB não é só ligado a essa organização chamada Internacional Socialista. Ela também faz parte da Aliança Progressista, fundada em 22 de maio de 2013. Tá? E o lema dessa Aliança Progressista é liberdade, justiça, solidariedade. Né? E aí, quem fundou essa Aliança Progressista é o Partido Social Democrata Alemão. Tá? E lembrando que essa Aliança Progressista tem como um dos seus membros, né, o Partido Democrata dos Estados Unidos. Tá? O Partido Democrata dos Estados Unidos, ela faz parte dessa tal da Aliança Progressista. Ao contrário da Aliança da Internacional Socialista, você vê que os Estados Unidos não tem nenhum partido membro dessa Internacional Socialista, mas o PSOE da Espanha é filiado, o Partido Socialista Francês é filiado a essa Internacional Socialista, o Partido Socialista do Chile, que é o partido do Gabriel Boric, presidente do Chile, é membro dessa Internacional Socialista. O Partido Liberal Colombiano é membro dessa Internacional Socialista. Então, assim, você vê que tem partidos ali que são da esfera, né, da política liberal na Europa, que estão aqui nessa Internacional Socialista. E você vê, né, uma aliança progressista, Partido Democrata dos Estados Unidos, o mesmo partido que hoje promove guerras na Ucrânia e deposita bilhares e bilhares de dólares para Israel comprar armas para se defender de grupos terroristas, supostos grupos terroristas, né? Enfim. Então é isso, minha gente. Esse é o tema da nossa live e dessa nossa conversa. No caso, mais pra frente a gente vai continuar essa conversa. Talvez
falando mais do Deus Edith, falando mais sobre o Partido Socialista. Eu vou fazer também algumas coisas, algumas análises sobre o governo do Estado. E assim, espero que vocês curtam, compartilhem, que vocês divulguem e também, né, façam comentários de forma educada e que promova e que seja para promover o debate, porque estamos aqui para isso, é para promover o debate, certo? Debate e que do debate nasça novas ideias, consciência, uma nova consciência política, né? Mas dentro uma linha de esquerda marxista, né? E é isso. Saudações para vocês e até a próxima.